Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Geraldo e neste vídeo, como as semanas em que eu faço a gravação, eu estou aqui representando a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, conhecida como SECA, que fica na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, na cidade de São Paulo. Então, mais uma vez, é um prazer, estar aqui. E muito agradecido a Deus, agradecido a Jesus e aos nossos irmãos do plano maior pela oportunidade de poder estar aqui juntamente com todos vocês para refletir mais um pouco sobre o Evangelho que nós vamos falar hoje. Então, como nós fazemos sempre, todas as vezes que nós estamos aqui, vamos procurar pedir aos nossos irmãos do plano maior, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, para que nos envolvam em muita paz, muita luz, muita serenidade, que os nossos corações possam estar tranquilos, as nossas mentes despreocupadas, dos nossos problemas do dia a dia, para que nós possamos, com bastante calma, refletir sobre o tema que será trazido hoje e que este tema possa nos ajudar a refletir sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações, os nossos pensamentos, enfim, para que nós possamos, através dessas reflexões, nos fortalecermos para guiarmos as nossas vidas pautadas no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, que assim seja, que essa paz se faça presente em nós, a partir deste momento. Hoje nós vamos refletir aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, continuar no capítulo 13, onde fala lá de convidar os pobres e os extropiados, e hoje, mais especificamente, nós vamos falar do item 17, que trata da piedade. Esse texto aqui, onde nós vamos refletir, ele foi trazido para nós por um irmãozinho que se denominou Miguel, em Bordeaux, em 1862. Então, esse irmão trouxe a seguinte instrução para nós a respeito da piedade. Antes de nós começarmos, vamos entender aqui o que é piedade. Que a gente sempre fala, nós precisamos ser piedosos, nós precisamos ter piedade. Então, o que é a piedade? A piedade nada mais é do que sentir o amor pelo nosso próximo, é ter misericórdia, é estar sempre disponível para amparar, para ajudar o nosso próximo, é ter compaixão pelo sofrimento dos nossos semelhantes. Isso é a piedade. Então vamos agora aqui ler algumas passagens aqui dessas instruções desse nosso irmão, que está aqui no item 17 do capítulo 13, conforme nós já dissemos. Ele trouxe para nós assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Nós estamos passando aqui no nosso país, especificamente, por uma situação onde todos nós, brasileiros, estamos tendo a oportunidade de deixar esse sentimento aflorar entre nós. E como nós estamos podendo acompanhar aí pelos meios de comunicação, de fato, o povo brasileiro está de parabéns, porque
todo o povo com essa condição que aconteceu com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, nós estamos aí podendo presenciar esse sentimento de compaixão, né? Quantas pessoas, né, não mediram esforços para estar lá, para poder ajudar esses irmãos nesse momento de dificuldade, né, os nossos irmãos gaúchos. Quantas pessoas não fizeram doações, né, não visitaram os seus guarda-roupas para retirar de lá uma parte das suas roupas, dos seus calçados, né, das suas blusas de frio. Quantas pessoas não visitaram as suas despensas ou não foram aos supermercados para buscar um pouco de alimento, de água, de material de higiene, que esses irmãos estavam e estão necessitados de tudo? Então foi uma coisa assim muito bonita, né, que nós brasileiros fizemos. Como nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, esse irmão vai dizer que a piedade, normalmente, ela vem acompanhada, né, a oportunidade de nós expressarmos, né, essa compaixão pelos nossos irmãos. Infelizmente, ela se dá por momentos difíceis. Ela vem atrelada a momentos difíceis, de fato mas é a oportunidade que nós temos. Então, Deus, muitas vezes, coloca essas dificuldades, essas situações, nos nossos caminhos, exatamente para ver qual é o sentimento que está habitando o nosso espírito. Qual o sentimento que está habitando os nossos corações? Se é um sentimento de dureza ou um sentimento de piedade. E nós, de maneira geral falando, nós brasileiros, demos uma demonstração muito grande desse sentimento, no qual estão todos os brasileiros que se compadeceram desses irmãos e não mediram esforços, de parabéns, estão todos de parabéns. Continuando aqui, o nosso irmão diz o seguinte: vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E, quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação. Essas lágrimas aqui devemos entender as ajudas que nós damos, né? É o nosso sentimento colocado em ação. Então, nessa situação em que nós acabamos de comentar acima, esses nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, eles estão completamente compadecidos, né? As nossas ajudas foram as lágrimas que chegaram até eles para que pudessem ser derramadas nas suas feridas, que eram essas necessidades que eles tinham, né? Fazendo com que eles tenham, né, uma grande simpatia e proporcionar a eles, né, com essa ajuda, a esperança, né, de que eles poderão sim, assim que passar toda essa situação, eles poderão e terão toda a condição de se recuperarem, de se restabelecerem. Então, é a esperança. Eles perceberam que eles não estão sozinhos. O povo brasileiro deu essa demonstração, de todos os demais estados deram essa demonstração de que eles não estão sozinhos, que nós estamos, né, que todo o povo brasileiro está de mãos dadas para poder ajudá-los. Então, isso são as lágrimas que chegaram até eles. Isso os fortaleceram, os estão fortalecendo, na verdade, né? Porque ainda, infelizmente, é uma situação que não passou. Mas isso está levando muita esperança a eles, essa condição. Então, isso vai ser um bálsamo para todos eles. Continua mais um trecho aqui, que eu selecionei para que a gente pudesse refletir. O nosso irmão continua. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento.
Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a quem em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então ele está se referindo aqui que Jesus, quando ele esteve aqui encarnado, né, o que ele deixou, uma das virtudes que ele mais praticou e que está assentada essa doutrina, foi nesse sentimento, o sentimento de piedade, de compaixão e de amor e respeito pelo próximo. Né? Os ensinamentos de Jesus e a prática, né, as suas ações colocadas em prática foram todos nesse sentido. Né? Da piedade, do amor e do respeito pelo próximo, da união entre os povos. Né? Quando alguém estava em dificuldade, ele nunca deixou de ajudar, de levar um alimento, ele nunca deixou de levar uma palavra, ele nunca deixou de movimentar algo em prol daqueles que necessitavam. Né? E esse foi um dos grandes ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então é isso que o nosso irmão está dizendo ali. Esse sentimento de piedade foi o que mais nos mostrou o nosso Messias, o nosso Mestre Jesus. Então, se nós nos classificamos como cristãos, nós não podemos deixar de faltar esse sentimento nos nossos corações. Os nossos espíritos não podem deixar de estar envolvidos por esse sentimento de piedade, né? Para que nós possamos, então, sermos verdadeiramente cristãos. E mais um trecho aqui, o nosso irmão diz assim: quando essa doutrina for estabelecida na sua pureza primitiva, né? Quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Olha que coisa interessante, que reflexão interessante. O nosso planeta aqui, em que nós estamos reencarnados, o planeta Terra, ele não é um planeta que está caminhando para ser um planeta de regeneração, saindo de provas e expiações para a regeneração. Então, qual é o sentimento que é necessário, né, para todos aqui, todos nós, deixarmos prevalecer em nós? É esse sentimento de piedade, porque é isso que vai conduzir esse planeta. É isso, esse sentimento e essa prática, né, desse sentimento, colocando esse sentimento em prática, é que vai tornar todos os povos a que ele se submeter a condição da felicidade. Então, nós aqui temos que praticar esse sentimento. Porque nós é que estamos aqui, nós é que somos responsáveis por transformar este planeta, fazer com que esse planeta caminhe mais rápido para essa condição em que ele está caminhando, que é a regeneração. E através do quê? Da piedade, como disse o nosso irmão aqui. Só assim os povos serão felizes, a terra se tornará um mundo feliz. Né? Vamos estar em paz, vamos estar reunidos em nome do amor. Então, esse sentimento é um sentimento extremamente, necessário a todos nós, para que nós possamos, ao colocar esse sentimento em ação, nós estaremos gerando uma energia tão grandiosa dentro do nosso planeta e que ele estará assumindo uma condição ou tomando uma forma através dos nossos sentimentos, das nossas energias, pela prática, né, desse sentimento piedade,
que é a consequência é a caridade, nós estaremos tornando a energia desse país mais fluida, fazendo com que a vida aqui seja mais fácil, com que assim ele se transforme num planeta onde somente espíritos que tenham esse sentimento como primordial na sua essência reencarne aqui, porque assim, como ele disse, o planeta se tornará feliz, os povos se tornarão felizes e o planeta reinará numa condição de amor, né? Ele continua num outro trecho aqui assim. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência, ao amor e ao amor ao próximo, é a piedade. Então, o que faz com que nós, nos despojemos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que faz com que o nosso espírito assuma uma condição de humildade, para que nós nos transformemos em seres beneficentes, né? Para que nós sintamos o amor ao próximo, é a piedade. E é o que vai nos fazer progredir. É o que vai nos fazer mudar de patamar espiritualmente falando. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Então, nunca deixemos, de ajudar a nenhum dos nossos irmãos que cruzarem os nossos caminhos, quando eles estiverem numa condição de necessidade, e seja lá qual for, não somente a necessidade material, mas muitas vezes irmãos cruzam os nossos caminhos numa condição de um desequilíbrio emocional muito grande e que às vezes nós podemos ajudar e nós não fazemos nada. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Então não vamos perder essa oportunidade, de sermos úteis, de podermos ajudar a quem quer que seja, conforme nós já falamos. Vamos observar no nosso dia a dia as oportunidades que nós temos de deixar esse sentimento de piedade aflorar dentro de nós. Afinal de contas, nós estamos todos os dias numa relação entre seres humanos, seja dentro dos nossos lares, seja na nossa convivência na sociedade, seja no nosso trabalho, exercendo a nossa profissão, no nosso ambiente profissional, seja onde for. Se nós observarmos, nós sempre teremos a oportunidade. Então, procuremos não deixar passar essa oportunidade, como disse o nosso irmão aqui. Não vos conservais indiferentes quando puderes ser úteis. Então, vamos deixar isso dentro de nós, assim como se fosse um aviso, um alerta. Vamos ficar atentos a qualquer oportunidade que nós possamos ajudar, em qualquer condição que seja. Aí o nosso irmão continua aqui em mais um trecho. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente antes de fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Então, a nossa compensação é essa satisfação que nós vamos ter
de ver o nosso irmão feliz, ver o nosso irmão amparado e, por consequência, né, esse nosso irmão tão grato por nós o ampararmos, por ele ver que ele não está sozinho, por nós estarmos dando a ele coragem e esperança nesse momento difícil em que, porventura, ele esteja passando. Esse agradecimento dele, certamente, essa gratidão dele por nós, isso certamente é uma prece elevada ao nosso Pai Celestial de uma forma indireta e que nós seremos beneficiados. Não que nós devamos fazer, deixar esse sentimento de piedade, deixar com que esse sentimento de piedade saia de dentro de nós em prol, né, de um irmão infeliz com segundas intenções, até porque ele perderia todo o valor. Porque a caridade, ela só tem valor quando ela é praticada de forma desinteressada. O que esse irmão está querendo nos dizer aqui é só isso. É só nos dar essa informação de que essa gratidão que esses nossos irmãos vai sentir por nós, né, por nós termos dado esperança e coragem, né, essa gratidão dele por nós, isso vai ser uma prece dele para nós quando ele olhar ao céu, se dirigir ao nosso Pai Celestial em agradecimento por ele ter sido amparado, por Deus ter enviado, né, um espírito para lhe amparar, para lhe dar coragem. Isso se voltará, com certeza, a nosso favor, mas não que nós devamos fazer isto de uma forma interesseira para que não se perca o valor, mas que façamos de coração, que façamos verdadeiramente com essa intenção de ver esse nosso irmão aliviado. Então, que nós não deixemos passar essa oportunidade, vamos levar essa reflexão aqui, né, nesse nosso bate-papo aqui, nesses nossos momentos aqui de reflexão, né, não vamos deixar passar as oportunidades de nós sermos úteis, né, de oferecer essa mão amiga a qualquer um que cruze o nosso caminho, em qualquer lugar onde nós estejamos, que possamos fazer isso de coração. Aí nós ainda poderíamos perguntar, mas e se eu não tenho condições nenhuma de ajudar a esse irmão ou a qualquer irmão, em algum momento que ele cruze o meu caminho, eu esteja em condições de ajudá-lo. Temos sim uma condição que é recomendada pelos espíritos, pelos nossos irmãos do plano espiritual, que nos sempre vem nos dizer, faça uma prece bem sentida, uma prece de coração, né? Inclusive nós podemos ver esse ensinamento, né, essa informação trazida dos nossos irmãos do plano espiritual a nós, quando Kardec fez um questionamento, e está lá na questão 664 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos nossos irmãos assim, será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como lhes podem ser as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os seus sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Olha que interessante, Kardec pergunta de espíritos sofredores. Então aqui, todos os espíritos, sejam eles encarnados ou não, né? A resposta dos nossos irmãos foi a seguinte, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, e de fato os desígnios de Deus não serão mudados nunca. Mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado, o sofredor, sente sempre um refrigério,
quando encontra almas caridosas que lhe se compadecem das dores. Então, o simples fato desta prece realmente sentida de coração, desejando a esse nosso irmão que esteja em sofrimento, para ele é um alívio. Já lhe abre os canais, né? Os canais para poder receber uma inspiração de como seguir com aquele, de que caminho seguir diante daquela dificuldade, né? Lhe abre a mente para poder enxergar por outro ponto de vista, que às vezes ele está tão absorvido, tão envolvido naquele seu problema, naquele momento, que às vezes ele não consegue nem olhar, levantar a cabeça e olhar por um outro ponto de vista. Então a prece, né, tem essas possibilidades, a prece tem essa força, né, de fazer com que essa energia de amor envolva esse irmão e o fortaleça, faça com que ele tenha uma condição de raciocínio melhor para poder olhar por um outro ângulo, ter uma nova percepção, para que ele possa se fortalecer. Ele abre os canais para receber uma intuição, né? Muitas vezes de como fazer para sair daquela situação difícil. Então veja que a prece é um grande instrumento para que nós possamos, nos momentos que nós não possamos fazer nada, se nós não podemos dar uma palavra amiga, se nós não podemos doar uma roupa, se nós não podemos doar um alimento, mas uma prece nós podemos. Todos nós podemos. Uma prece sincera do fundo do coração também é a expressão deste sentimento do qual nós estamos falando aqui hoje, refletindo aqui hoje, que é a piedade. Que ela não possa faltar a nenhum de nós, cristãos, filhos de Deus e, acima de tudo, praticantes do Espiritismo. Então, que assim seja, que Jesus abençoe a todos vocês, a todos os seus familiares, que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita harmonia, é o que eu desejo, e a minha gratidão pela paciência de vocês em estar aqui comigo mais uma vez, para que possamos refletir juntos sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Obrigado, até o próximo vídeo e muita paz.